call is now being recorded. Boa noite, alunos do cursinho Educacentro. Aqui é o seu professor Gerson, professor de Química, e nós estamos aqui para mais uma aula de Química, certo? Então, amigos, semana passada, nos primeiros slides, nós falamos sobre introdução à Química. Creio que vocês estão lembrados, né? Falamos uma breve história sobre o surgimento da Química, falamos de alguns conceitos importantes da Química, falamos nos 3 conceitos básicos, matéria, corpo e objeto, e falamos alguns conceitos importantes da Química, como a palavra átomo, molécula e substâncias, certo? Hoje nós vamos aprofundar o nosso estudo na Química, e nós vamos falar um pouco mais sobre a matéria, certo? Mas antes de nós começarmos, nós vamos primeiro definir o que é química. Vocês podem estar se perguntando, mas o professor já falou química, mas o que é química? Então, vamos ver o que é química. O que é química? Química é um ramo do conhecimento, meus amigos. Ou seja, química é uma ciência. Como toda ciência, a química ela tem um foco de estudo. Então, nós podemos dizer que química é a ciência que estuda, em primeiro lugar, a matéria. Nós falamos sobre isso no slide da aula passada, ok? Então, nós falamos que a química é o foco principal, a matéria é o foco principal de estudo da química, ok? Bom, a química também, ela estuda as transformações que ocorrem na matéria. Além disso, a química também estuda a energia envolvida nessas transformações. Meus amigos, a matéria, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ela a todo instante, todo momento, estão ocorrendo transformações nessa matéria, tá? Ou a matéria. E a química ela se preocupa em estudar essas transformações. Então, nós vamos ver isso nas nossas aulas de química. A química também ela se preocupa em estudar a energia envolvida nessas transformações. Amigos, para que aconteça uma transformação, é necessário que tenha energia envolvida. Sem energia, não acontece absolutamente nada. Não vai acontecer nenhuma transformação, tá? Quer seja transformação química ou quer seja uma transformação física. Então, nós precisamos de energia. Bom, matéria é o nosso primeiro ponto, né? O foco principal, o foco de estudo da química. Nós já sabemos que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Sabemos também que a matéria ela é formada por minúsculas partículas denominadas átomos. Isso quem disse foi Leucipo e Demócrito. Lembram? Estão lembrados? Pois é. Bom, nós aprendemos também que os átomos eles se unem formando ligações químicas para formar as moléculas ou a molécula da substância. E essas moléculas, por sua vez, elas também se unem para formar as substâncias e a nossa matéria, ok? Então, hoje nós vamos estudar as propriedades da matéria, ok? Nós vamos aprofundar um pouco mais o estudo aí sobre a nossa matéria. Então, existem as propriedades da matéria. As propriedades da matéria são as características físico-químicas que nela existem e servem para diferenciar os materiais. Ok, meus amigos? Então, essas propriedades, elas são muito importantes. Inclusive, eu havia até comentado com vocês no slide passado. Lembra que eu disse que substância são diferentes tipos de materiais encontrados na natureza. E eu falei também que essas substâncias, elas têm todas as suas propriedades físico-químicas bem definidas. E hoje nós vamos estudar essas propriedades, certo?
Bom, as propriedades, elas podem ser classificadas em gerais e específicas. Então, nós temos propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Então, muita atenção, muito cuidado, tá? Para que a gente não venha fazer nenhuma confusão aí. Então, nós vamos estudar com calma cada uma dessas propriedades. Vamos estudar primeiro as propriedades gerais da matéria. Propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais são características que se aplicam a qualquer matéria, independente da sua constituição. Então, o que quer dizer isso, amigo? Independente da sua constituição. Isso significa que essas propriedades não vão ter nenhuma interferência, tá, na constituição da matéria. A constituição da matéria não vai interferir em nada nessas propriedades que a matéria vai apresentar. Quer seja essa matéria formada por átomos iguais, ou quer seja essa matéria formada por átomos diferentes. Nós aprendemos isso na aula passada. Nós sabemos que os átomos que se juntam para formar as moléculas, esses átomos podem ser iguais ou diferentes. É verdade? Eu citei para vocês, de átomos diferentes, a molécula da água, H2O. Átomos iguais, eu citei para vocês lá no slide passado, a molécula do gás hidrogênio, nós temos 2 átomos de hidrogênio, e a molécula de oxigênio também, né? 2 átomos de oxigênio. Muito bem, então vamos continuar. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas propriedades gerais da matéria, tá? Isso independe da constituição da matéria. Massa, extensão, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, divisibilidade, elasticidade. Então, nós vamos ver com calma cada uma dessas propriedades. Vem comigo, acompanha aí. Vamos falar primeiro sobre a massa. Massa, meus amigos, corresponde à quantidade de matéria de um corpo. Veja a figura que eu coloquei para vocês aí. Uma pessoa, alguém aí massando, né, uma certa quantidade de um sal. Então, nós usamos para isso uma balança, aí no caso uma balança de precisão, para obter a massa dessa substância, ok? Então, massa corresponde à quantidade de matéria de um corpo. Extensão, uma outra propriedade geral, tá ok? Isso daí é comum a toda matéria, ok? Essas propriedades gerais são comuns a toda matéria. Bom, extensão é a capacidade de ocupar lugar no espaço. Nós já sabemos que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, veja aí a nossa ilustração. Coloquei aqui para vocês uma estante e alguém foi e organizou vários livros aí dentro dessa estante. Você pode observar que cada livro está ocupando um determinado lugar no espaço. Ou seja, essa capacidade de ocupar lugar no espaço nós chamamos de extensão, que é uma propriedade geral da matéria. Inércia. O que vem ser a inércia? Meus amigos, a inércia, vocês vão aprender melhor sobre inércia nas aulas de física, com o professor ou a professora de física, ok? Mas nós vamos dar uma introdução aqui para vocês sobre a inércia, porque a inércia se trata também de uma propriedade geral da matéria. A inércia, meus amigos, é a tendência natural de um objeto em resistir a alterações em seu estado original de repouso ou movimento.
Amigos, nós sabemos que os corpos, eles podem estar em repouso ou em movimento. Isso vai depender de um referencial. Tá? Você vai aprender lá na aula de física com seu professor ou a sua professora de física, certo? Muito bem. Em outras palavras, um objeto parado sempre tende a permanecer parado. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, esta propriedade nós chamamos de inércia. Veja aí este homenzinho tentando deslocar esta pedra. Nós vemos que esta pedra possui uma quantidade de massa enorme. Por isso, com certeza, o deslocamento vai ser bem difícil. Então, quanto maior a massa, maior será a inércia deste corpo. Ok? Bom, outra propriedade geral da matéria é a impenetrabilidade. Impenetrabilidade nos diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço, ok? Acredito que eu já tenho até falado sobre isso para vocês em nossas aulas presenciais. Bom, então não esqueça, isso é uma propriedade muito importante aí da nossa matéria. Então eu coloquei essa ilustração aí. Veja esse cidadão aí. Ele tentou estacionar o seu carro, né, colocar o seu carro aí neste pequeno espaçozinho que já estava ocupado, mas mesmo assim ele insistiu. Acredito que ele não conhecia, na verdade, a propriedade da matéria aí, a impenetrabilidade no caso, ou simplesmente ignorou, na verdade, e olha aí o resultado. Então, nós sabemos perfeitamente que isso não é possível, né, amigo? Dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Compressibilidade. Compressibilidade, meus amigos, é a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa, tá? Uma pressão. Então, os gases, eles são exemplos, tá? Que a gente pode citar aqui dessa propriedade da matéria com compressibilidade. Veja aqui esses recipientes. Na verdade, nós temos aqui apenas um recipiente, tá? Então, nós temos aqui um recipiente no estado 1, estado 2 e o estado 3 aqui. No estado 1, o êmbolo está bem em cima. Veja que o gás ele está bem expandido no recipiente. Já no estado 2, o êmbolo baixou um pouquinho, ok? E então nós vimos aí, nós percebemos aí a diminuição do volume desse gás. Nós vemos o gás ocupando um espaço menor. Já no estado 3, o êmbolo já baixa muito, né? Está lá embaixo. Que aí nós vemos o gás ocupando um espaço ainda menor. Então, esta propriedade se chama compressibilidade. É como se você pegasse uma esponja e pressionasse essa esponja, amassasse a esponja na sua mão. Você vai ver que a esponja ela vai sofrer uma compressibilidade. Ela vai ser comprimida na sua mão, ok? Então, a compressibilidade também é uma propriedade bem comum, tá? Está bem presente no nosso dia a dia. Divisibilidade. Divisibilidade, a matéria pode ser dividida em diversas partes muito pequenas. Amigos, nós podemos dividir a matéria em pedaços muito, muito pequenos, em pedaços microscópicos, certo? Nós podemos
conseguir pedaços tão pequenos, nós podemos atingir até níveis atômicos. Tá? Podemos conseguir as moléculas e até mesmo os átomos. Até 1808, acreditava-se que os átomos eram indivisíveis. Um cientista chamado John Dalton, ele fez um experimento, e nesse experimento ele comprovou, tá, a existência do átomo. E ele então propôs um modelo atômico. Até aí, tudo bem. O modelo atômico de Dalton passou a ser conhecido como bola de bilhar, porque o Dalton ele dizia que o átomo era uma esfera indivisível, impenetrável, indestrutível e sem cargas elétricas. Tá? Então, o Dalton dizia que o átomo ele não podia ser dividido. Okay? Mas hoje, nós sabemos que o átomo ele pode sim ser dividido em partículas ainda menores. Tá ok? Então, a divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. Que aí está a ilustração para vocês, né? Matéria aí sendo dividida em vários pedacinhos aí. Elasticidade. Elasticidade é a característica de uma matéria em voltar à sua forma original quando uma força externa a estica ou comprime. Agora eu falei para vocês sobre a esponja, né? Você comprime, você aperta na mão a esponja, quando você abre a mão, a esponja ela retorna para a sua forma original. Isso é a elasticidade. Se você olhar de novo aqui nesses recipientes aqui do gás, aqui na compressibilidade, você vai verificar aqui, ó, no recipiente 3, onde o êmbolo está lá embaixo, se a força que está sendo aplicada aí neste êmbolo, tá? Ela diminuir ou ela desaparecer, então o gás ele vai retornar à sua forma original, ou seja, vai retornar para o estado 1, para o primeiro recipiente aí, tá ok? Então isso também é a elasticidade, ok? Mas para fixar melhor na nossa mente, eu coloquei aqui como exemplo uma liga. Né? A gente puxa a liga, né? Nós sabemos que quando nós soltamos essa liga, ela volta novamente à sua forma original, certo? Então, essa é a elasticidade, uma propriedade geral da matéria. Todas essas propriedades que vocês estão vendo aqui nesse slide, elas são comuns, tá? Para todo e qualquer tipo de matéria, independentemente da sua constituição. Quer seja essa matéria formada por átomos iguais ou átomos diferentes, isso não vai influenciar em nada nessas propriedades, ok, meus amigos? Bom, agora chegamos aqui no slide das propriedades específicas. Nós falamos sobre as propriedades gerais e agora vamos falar sobre propriedades específicas da matéria. Ao contrário das propriedades gerais, as propriedades específicas são características exclusivas de determinada matéria. Olha, amigos, essas propriedades também são muito, porque analisando essas propriedades que são específicas, nós podemos identificar qualquer substância. Por exemplo, se eu tenho em minha casa ou no laboratório uma substância que não está identificada ali com rótulo no recipiente, eu não sei o que é. Então, eu posso me valer dessas propriedades específicas para fazer uma análise e descobrir qual a substância que eu tenho, tá certo? Bom, essas características especificam e identificam com exclusividade alguns materiais, algumas matérias.
diferenciando-as das demais. As propriedades específicas estão subdivididas em propriedades químicas, propriedades físicas, propriedades organolépticas e propriedades funcionais. Ok? Então, nesta aula, amigos, nós vamos estudar apenas as propriedades químicas, tá? Porque é muita coisa e a gente resolveu dividir essa aula em 2 blocos. Então, nós vamos ter o bloco 1, que é este que vocês estão estudando agora, e vamos ter também o bloco 2, que vocês vão estudar na semana que vem, tá? Então, semana que vem vai ser a continuação dessa aula. Então, vamos estudar as propriedades químicas. Propriedades específicas da matéria. Primeiro, propriedades químicas. São obtidas através de transformações, ou seja, de reações químicas. Ok? A primeira que eu coloquei aqui para vocês como exemplo foi combustível. Capacidade de reagir com o oxigênio e liberar energia. Nós sabemos que alguns materiais eles têm essa capacidade, né, de reagir com o oxigênio e liberar uma grande quantidade de energia. E aí eu coloquei para vocês aí como exemplo o petróleo. Segundo, explosivo. Explosivo é a capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo. Então, muitas substâncias, amigos, apresentam essa propriedade aí, tá? Explosivo. Então, nós devemos ter muito cuidado, tá, com certas substâncias, com certos materiais. Por isso que, para a gente manipular o material, a gente tem que primeiro conhecer, ok? E nós poderíamos citar aqui vários tipos de gases, né, amigos? Nós sabemos que o gás é uma substância que é muito, muito mesmo, como é que se diz, instável. É muito instável. Então, nós devemos tomar muito cuidado em relação aos gases. Bom, continuando aqui nas propriedades químicas. Oxidante. Oxidante é a capacidade de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química. Então, aqui está falando da oxidação, amigos. A oxidação é um processo químico, uma reação química, tá? Ou seja, trata-se do desgaste do material. Todos os materiais eles sofrem um desgaste devido à ação do tempo. Então, isso nós chamamos de oxidação. Então, essa é uma propriedade específica da matéria, ok? Essa propriedade oxidante. Alguns materiais eles se desgastam mais rápido, ou seja, em pouco tempo. Outros se desgastam mais lentamente, em mais tempos, ok? E assim por diante. Aí nós vemos aqui, como exemplo, na nossa ilustração, os tubos de ferro aí, todos enferrujados, oxidados, ok? A oxidação ela é mais perceptível nos metais, na verdade. Então, os metais, a gente pode observar esta propriedade aí bem acentuado mesmo. Fervescente. Fervescente é a capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. Essa propriedade, amigos, específica da matéria, aí essa propriedade química efervescente, ela também está bem presente no nosso dia a dia, né? Nós temos aqueles comprimidos efervescentes, né, que a gente compra nas farmácias. E aí a gente pode observar que quando a gente coloca lá o comprimido num copo com água, começa a liberar aquelas bolhazinhas, aquelas bolhas, né, que são, na verdade, gases, tá? Gás carbônico. Isso acontece com sal de frutas e outros, tá? Então você pode estar fazendo essa experiência, é muito simples em casa, né? Você compra lá um Sorrisal, não queria fazer propaganda, mas
não tem jeito, né? Então você pega um copo com água na sua casa, compra um comprimido efervescente, qualquer que seja, e joga lá no copo com água, e você vai ver liberar essas bolinhas aí, tá? São gases. Então, isso é uma propriedade química. Está acontecendo aí uma reação química, um fenômeno químico. Fermentação. Fermentação é a capacidade de transformar a matéria orgânica e produzir energia. Olha, amigos, fermentação é uma propriedade importantíssima, tá? Porque a matéria orgânica ela vai ser transformada, tá? E nós vamos obter energia. Nós temos aqui na nossa ilustração a fermentação do álcool. Olha só, muito importante, ok? Então fiquem atentos. E agora chegamos ao final do nosso primeiro bloco, nossa primeira aula sobre a matéria. Tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco, tá? Para tirar as dúvidas. E na próxima aula nós continuaremos com as propriedades físicas. Tudo bem? Então, tudo de bom para vocês, tá? E brevemente nós estaremos nas nossas aulas presenciais, tá? Até a nossa próxima aula de Química. Hola, ¿qué tal, turma? ¿Cómo ustedes están? ¿Están bien? Espero que sí. Entonces, vamos a proseguir con nuestra aula de número 2 de las aulas online, ¿ok? Hoje vamos aprender, então, substantivos, tá? Explicarei essa parte aqui em português. Substantivo. O substantivo, que é o assunto que nós iremos trabalhar na aula de hoje, até avisei na aula anterior que nós trabalhamos a questão dos artículos, né? Os artigos definidos, indefinidos e o determinante ou indeterminante. A nomenclatura pode mudar, mas é o mesmo sentido. Então, hoje nós vamos trabalhar, ter uma noção, uma base do que é exatamente esse substantivo. Então, eu gosto de sempre estar trabalhando com vocês, fazer um paralelo das duas línguas. Como eu sou professora de língua portuguesa também, então eu trago um perfil das duas e digo, se você entender a questão estrutural, mas elas são parecidas, certo? Então, se você entender a explicação, você está entendendo dentro das duas línguas, que é a língua portuguesa e a língua espanhola. E aí você já está, né, saindo em vantagem aí. Então, um substantivo que eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar dele, alguma explicação sobre ele em algum momento, assim também como um adjetivo que logo após eu vou explicar. Só que a explicação que eu vou dar hoje já é um pouquinho mais ampla, vai um pouquinho além daquela explicação básica, daquele conceito básico, né, que o professor da educação básica ensina para nós. Porque eu digo nós porque eu me fui ensinada assim. A forma como eu vou estar mostrando para vocês foi a forma que eu fui atrás sozinha e estudei, certo? Para ampliar. Então, o substantivo, que aí está escrito barra nome, tá? Substantivo barra nome. Porque o substantivo, dentro da língua portuguesa, ele também nós chamamos ele de nome. Ele também tem este outro nome que é o nome. Esta outra forma de ser chamado, certo? De nome. E também ele pode ser chamado de sujeito. Isso já dentro de uma análise sintática, já de um ramo da língua, seja ela língua espanhola, língua portuguesa, dentro de um ramo da língua, de uma parte da língua, da gramática, que estuda a análise sintática. E aí, então, mas todos nós começamos a conhecer o substantivo como substantivo, que é o quê? Aquele conceito que a gente já sabe. É a classe que nomeia os seres e
coisas. Isso aí, até quem tem filho, sobrinho, quando ele vai aprender o que é substantivo, a professora explica dessa forma. É a classe, o quê? Gramatical, que eu digo, a classe de palavras, que nomeia coisas e os seres, tá? Então, o substantivo pode ser chamado de nome e também ele pode ser chamado de sujeito dentro de uma análise sintática, que é algo já mais lá para frente, certo? O substantivo, pessoal, ele é dentro da língua, ele vai ser o dono e ele vai ser o quê? O dono do gênero e o dono do número. Ah, tá aí, ó, gênero e número. Que vocês também já devem ter estudado, ouvido falar. E o que é, né, esse gênero e número? Então, o substantivo, ele é dono destas duas formas em que a língua, as palavras dentro de uma língua vão trabalhar, certo? Não sei se eu falei em sala de aula, mas a nossa língua, assim como a língua espanhola, elas são binárias. O que quer dizer binaridade da língua? Quer dizer que é uma língua que ela nasceu, é intrínseco à língua, ou seja, nasceu, é dela, né? Ela ser binária, ou seja, ela vai ter o feminino e ela vai ter o masculino para praticamente tudo dentro da língua. Não vou dizer tudo, 100%, porque há algumas peculiaridades, né? Mas praticamente 90% da nossa língua, assim como o espanhol, há binaridade, ou seja, o feminino e o masculino para quase todas as coisas que nós falamos, certo? Então, a nossa língua é uma língua binária. O que significa isso? Binaridade, feminino e masculino, certo? Então, por isso, o substantivo recai sobre esta classe gramatical, certo? Paira sobre esta classe gramatical a questão do gênero. É dele, ele que domina, é ele que manda nesta situação do gênero e do número também, certo? Que nós vamos ver aí que é a questão, né, singular e plural, tá? Então, olha só, é a classe que nomeia os seres que a gente sabe. Mochila, cadeira, celular, TV, os nomes próprios, né? Logo ao nascer, antes mesmo de nascer, né? Qualquer pessoa nascer, geralmente essa criança já tem um nome. Olha só, um nome. Tá vendo? Substantivo / nome. Ou seja, é um substantivo próprio, que é o nome da pessoa, certo? Lugares e países, eles precisam de nomes para serem identificados. E que são substantivos, né? Substantivos de pátrios, né? Substantivos pátrios que nós chamamos, certo? Brasileiro, substantivo que são nomes de países, correto? Então, você percebe aí como é que é essa questão do substantivo. Tudo ao nosso redor é substantivo. Parede, cadeira, cama, quadro, pincel, computador, são os substantivos. Então, o substantivo é a classe gramatical que mais predomina dentro da nossa língua, ou seja, também da língua espanhola. É onde mais palavras, léxicos, onde há muito mais léxicos, certo? Dentro da língua. Então, se você pegar uma lista de substantivos e colocar do lado uma lista de adjetivos, você vai ver que o adjetivo perde feio para o substantivo em questão de número, de quantidade. Se você pegar uma lista de artigos, por exemplo, olha só, os artigos que nós vimos semana passada. Gente, dá para contar no dedo. Não preenche nem uma mão, não preenche nem 10 dedos. Então, são muito poucos. Conjunções, aí já vai o numeral, que já é a questão já mais de porque o número é infinito. Mas assim, o substantivo, ele é a parte que mais domina a nossa língua, certo? E ele é o dono do gênero e dono do número na língua. Então, substantivo, ele é a parte substancial da nossa língua, certo? Ele é a parte mais importante da língua, tanto espanhola como a língua portuguesa. E aí ele vem o quê? Justamente vem da palavra substancial, substância,
Então, é aquilo primordial, fundamental dentro da língua, correto? Então, você pode perceber que eu coloquei em cores diferentes justamente para ressaltar os olhos de vocês a algumas sentido de lógica, uma lógica, você vê a língua, ela tem lógica, ela é uma ciência, ela não foi pensada de forma aleatória, não foram de qualquer jeito, não, ela tem toda uma lógica dela, e você vê assim, o substantivo, que aí tá o tivo, está até em vermelho, olhando para o adjetivo, você vai ver, olha só, né? O adjetivo tem o tivo também, né? No finalzinho da sua palavra, certo? Então, o adjetivo é uma classe gramatical que está ali trabalhando para o substantivo, está à mercê do substantivo. Ele fica colado ao substantivo, Então, para onde ele vai, ele está ali, perto, próximo dele. Foi feito para servi-lo, certo? Então, o adjetivo, por ele ser uma classe gramatical que foi feita para servir o substantivo, então, dentro da sua própria nomenclatura, existe um pedacinho do substantivo nele. Então, você percebe aí, o tivo, que indica que ele está à mercê do substantivo, perfeito? E aí, nós vamos ver também, aqui olhando para o adjetivo, tá? O que significa o nome em si, adjetivo. Esse ad, né, que é o ad, ele vem do latim, que é da onde nasce a nossa língua, que é o latim. É o nosso tronco, né? A nossa língua da onde nasceu, né, as línguas românicas. Então, esse ad que vem do latim, ele significa junto ou movimento para junto. Então, junto do quê? Junto do substantivo. Justamente por ele ser feito para servir o substantivo, então ele está junto do substantivo, tá? E esse junto ou movimento para, você pode perceber que a palavra advogado, adi é isso, vem do latim, ou seja, advogado, vogado, a palavra vogado vem de voz, né? Vem de vogal, de voz, de falar. Então, quando você vai contratar um advogado, o que quer dizer? É você que vai chegar lá no dia da audiência e falar diretamente com o juiz. Você pode estar do lado, mas é você que vai conversar com o juiz, é você que vai conversar com o promotor, certo? É você que vai discutir com outro advogado, é você que vai fazer a sua defesa, chegar lá e falar. Não, não será você. Você não é advogado. Então, você vai ter o quê? O advogado, que é a pessoa que vai estar o quê? Junto a você e sendo a sua voz, advogado, que vai ser a sua voz. O que ele falar ali, ele está falando por você e para você, certo? É o seu porta-voz que estará na sua defesa, certo? Dentro de uma situação, tá? Então, para vocês, aí um adendo para vocês. Então, conceito do adjetivo. É a classe de palavras que qualifica, tá? Caracteriza, restringe ou especifica o substantivo. Normalmente, as professoras em sala de aula, elas se limitam a dizer que o adjetivo só classifica. Vai classificar, a Maria é linda, pronto. Que a Maria, né, é o substantivo. O adjetivo é linda. Então qualificou ali a Maria, disse que ela é bonita, deu ali as qualidades e tal. Mas o adjetivo, ele é muito além disso. Ele vai qualificar, ele vai caracterizar, restringir ou especificar o substantivo, certo? Seguindo, então, há 2 tipos de gênero e de número, como eu até falei um pouquinho anteriormente. E aqui eu vou mostrando para vocês. Temos o que é o gênero. Ele é feminino e masculino. Então, falei gênero. Qual é o gênero? Em que gênero está essa frase? Aí você vai olhar, analisar, identificar e vai me dizer, está em feminino ou no masculino, professora? Ok.
né? Conseguiu identificar o gênero da frase. Aí o exemplo, amiga, amigo, certo? Então, amiga e amigo já tá mostrando feminino e masculino. Número, o que significa exatamente essa questão do número? É o singular e o plural. Então, quando fala em número dentro da língua portuguesa, assim, nessa questão, não é exatamente 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou os números cardinais, não é exatamente isso. 20, 30, 40 não é. É o singular e o plural das palavras que existem dentro da língua. Então, eu tenho coche, no caso é carro, coche, e coches. Coche, escrito coche, eu ao ler, eu tenho noção que é um carro. Só um carro. Agora, quando eu falo coches, já faço a pluralização da palavra, então eu já sei que ali, dentro dessa palavra, não existe apenas um carro, solamente um coche. Eu tenho mais de 2 coches. 2, 3, 4, 5. Eu sei que não é solamente um coche. Certo? Vamos entonces. Vamos conocer la formación de plural, sustantivos e adjetivos. Ok? Então, vamos conhecer a formação do plural e do substantivo e adjetivo, certo? Aqui tem que ter um pouquinho, né, de calma. Vocês, possivelmente, essa parte, vocês têm que voltar e parando, analisando, fazendo as anotações no caderno, tá? Essa aqui, de primeira, assim, é um pouco difícil. Para formar o plural de sustantivos e adjetivos terminados em vocal, ou seja, em vogal, terminado em vogal, né? A vogal. A, E, O, U. Em vocal, se les añade uma S. Esse añade significa adicionar. Adicionar uma S. Então, você vai adicionar o S aí. Exemplo. El enamorado, né? El enamorado. E aí, passando para o plural, já que esta palavra terminou em uma vogal O, eu vou colocar los enamorados. Los enamorados, né? El namorado, los enamorados. Ok? Para formar o plural de sustantivos e adjetivos terminados em consonante, se les añade es. Adiciona es. Vamos a ver. Exemplo. Un calcetín gris. Unos calcetines grises. Entonces, certo? Eu vi aí que terminou em consonante, ou seja, terminou em consoante. A palavra terminou com uma consoante, já não é mais com vogal, com uma consoante. Aí terminou com a consoante N, lá N. Eu até era para ter colocado com a letra, com a cor amarela, né? Acabou que eu esqueci de colocar com a cor amarela. Mas aí você vê que é uma consoante N, certo? E aí o gris também termina com S, que é uma consoante. Indo para o plural, ficará, né? Você vai adicionar, añade, é esse. Então, unos calcetines grises. Certo? Vamos, então. Se terminam em I ou U, tônicas, ok? Tônicas. Tônico, tonicidade vem de força. Biotônico, fontura, né? Quem não tomou? Então, tonicidade, né? Que é da força, certo? Então, não é aquele I, U débil, fraco. Ele é forte, tanto que ele mostra a sua força, a sua tonicidade, com acento agudo em cima dele. Perfeito? O acento agudo em cima dele. Então, se les añade, é esse. É esse. Vamos a ver. Tabu. Tabu. Está aí, né? Terminou com o tônico, passando para o plural, tabus. Tabus, né? Então, você vai adicionar.
Você percebe que até o momento não há perda de letras. Até aqui o momento não se perde letras. Se adiciona, certo? Ou añade, ou seja, é adicionado. A palavra tá ali, aí você só vai o quê? Colocar o S, um ES, Ou aí você vai colocar o CES, então você vai ver que são apenas adicionados. A palavra, ela não sofre nenhuma perda, ela ganha novas letras, correto? Neste momento que nós estamos aqui. Se terminam em S, mantém esta terminação em plural, tá? Por que ele está falando isso? Há palavras que elas já são pluralizadas, elas já nasceram na pluralização. Então, se elas já são pluralizadas, que o S geralmente ele dá a ideia de pluralização, se elas já são assim, então não tem por que eu pluralizar mais ainda essa palavra. Ficaria extremamente estranho. Uma palavra nossa que é pluralizada. Nossa, férias. Férias é uma palavra pluralizada. Você não vai dizer, eu tenho que tirar uma férias. Você não fala isso, tá? E você fala, eu tenho que tirar umas férias, porque ela já é pluralizada. Então, não tem por que você feriazes, feriazes. Não existe. Fica muito estranho. Então, aqui já mostrando. Exemplo, lunes. Aqui você vai ver os dias da semana, tá bom? Os dias da semana. Já de quebra, já aprende aqui os dias da semana. Lunes, que é segunda-feira. Martes, terça-feira. Miércoles, que é quarta-feira. Jueves, quinta-feira. Viernes, viernes, sexta-feira. Então, nuestras clases são em que dia da semana? Quinta-feira, então, em jueves, Em jueves. Se terminam em S, em Z, Em S já, em Z, la zeta. O nome dessa letra em espanhol é zeta. La zeta. Cambiam, ou seja, mudam para ES. Aí aqui, ela já tem o quê? Ela já vai fazer uma troca, Aí ela já vai fazer o quê? Uma troca, Já vai ter uma perda, vai trocar. Então, eu tenho vez, que significa vez. De quem é a vez aqui da fila? De quem é a vez aqui da fila? Sou eu. Então, significa isso, vez, Mas aí, como no espanhol, o B, o V não tem som de V e sim som de B, então eu falo vez. Passando para a pluralização da palavra, então fica veces, ou seja, vezes, muitas vezes eu não sei o que fazer, há muitas coisas para fazer, muitas coisas para estudar, eu me quedo às vezes louca. Vamos conhecer a formação do gênero. Então, aqui a gente vai conhecer a formação do gênero. Feminino e masculino, vocês já estão atentos para isso. Enquanto ao gênero, em general, são. Então, enquanto gênero, no geral, são, tá? Em general, são masculinas as palavras que terminam em. Aí ele vai te dar assim, no geral, tá, gente? As palavras que terminam com essas que nós vamos ver agora serão masculinas. Então, a palavra terminou em age, em an, o, elas serão masculinas. Então, aí, el viaje, el paisaje, el pan, el color. Femininas, las que terminam em dade, es, sion, tad e umbre. E aí nós vamos ver la verdad,
la niñez, a infância, la discusión, la amistad, ou seja, amizade. Tem até um filme muito bom que se chama Amistad, que a história do filme é sobre a época, né, é um navio negreiro, então é a época, né, dos tráficos negreiros, é isso? Que é um filme, Amistad. Ele é um filme que é em espanhol, ele é naturalmente a origem de espanhola, mas tem também a tradução dele, né, tudinho no nosso idioma. Muito bom. Amistad. La legumbre, ou seja, a leguminosa, nossa. Então, ojo, ou seja, preste atenção aqui. Há algumas palavras em espanhol que têm gênero distinto do português. Então, ele está dizendo que tem palavras em espanhol que são de gênero diferente da nossa, do português, tá? Assim, ele tem ali a mesma escrita, a grafia, porém o gênero é diferente. O que pra gente seria masculino, para ele é feminino. O que pra gente é feminino, para ele será masculino. Aí nós temos que prestar atenção. Então, el árbol, ou seja, é árvore. Então, nós falamos a árvore e não o árvore. Mas para eles, árvore é gênero masculino. El árbol, el color, nós falamos a cor. Para eles é masculino. El color. El cuchillo, tá? Essa palavra aqui, nossa, para a pessoa é uma casca de banana para escorregar legal. Porque se você olha para ela é aqueles falsos amigos que eu já expliquei em sala de aula. Que é para enganar você, é claro, né? Para ajudar você aí na situação de ficar mais confuso. Então, é cuchillo, aí você olha e vai falar assim, nossa, deve ser o quê? Um cochilo, com certeza. É cochilo, gente, tá escrito cochilo aqui. É um cochilo, vou dar uma cochilada. Não é faca, né? Nada a ver. El desordem, el dolor, a dor, a desordem, a faca. El equipo, equipe, el lunes, ou seja, os dias da semana, que nós até vimos anteriormente, na nossa língua, os dias da semana são todos femininos, tá? Então, a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, aí já o sábado e o domingo que já, certo? Mas os dias da semana de segunda a sexta, eles são todos no feminino. E aí, para eles, não. É tudo masculino. El lunes, el martes, etc. Mensagem, que é mensagem, feminino pra gente. El puente, a ponte. La A, la B, la C. O alfabeto, nosso alfabeto, ele é todo feminino. Então, eu falo a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. É tudo, eu não falo o letra A, o letra C, o letra G, o letra P, certo? É feminino. E para eles é tudo masculino. É tudo feminino. Tá? La A, la B, la C. La costumbre, ou seja, costume, né? Então, aqui o costume é masculino, para ele já é feminino. La leche, o leite, para eles é a leite. La miel, ou seja, o mel. La nariz, o nariz. La protesta, o protesto, para nós é masculino, para eles é feminino. La sal, que é o sal mesmo, só que nós falamos que é o sal e não a sal. La sangre, que é sangue, então nós falamos que é o sangue, e para eles é la sangre, feminino, ok? Vamos à atividade já aqui finalizando. Coloquei uma só atividade aqui para vocês, então substitui as palavras em negrita. Olha lá, em negrita, para nós é negrito, para eles é negrita. Por las que estão em parênteses, las modificações necessárias. Faça, né? Faça las modificações. Faça as alterações necessárias, tá? Aí tem um exemplo aqui para vocês. El muchacho lleva pantalón negro. Passando para traduzindo,
O rapaz, eu botei barra menino, porque pode ter esse sentido de rapaz, menino, moço. Usa calça preta, tá bom? Aí, você vai passar, né, passar para o feminino, que aqui é questão de gênero, questão de número. Então, vai passar para o feminino. Aí tá aqui, mujer, que é o que você vai mudar, e falda, falda. La mujer leva falda negra. A mulher barra moça usa saia preta, ok? Então, você já sabe que falda é saia. Letra A. A la niña le gustam los bolsos modernos, tá? E o que quer dizer esses los bolsos? Quer dizer que são bolsas, né? Aí tá falando assim, a garota, a menina, gosta de bolsas modernas. Para você ver, bolsas é no feminino pra gente, para ele já é no masculino, bolsas modernas. Então, né, os bolsos são as bolsas. E aí você vai trocar, tirar a laninha e colocar muchacho, fazendo as alterações certas, tá? Então, muchacho, el muchacho, que aí você já vai lá no artigo que você aprendeu na semana passada, usando os artigos adequadamente. Então, el muchacho, aí você vai trocar os bolsos por sapatilhas, fazer as alterações necessárias. Letra B. La nueva professora leva um belíssimo vestido morado. E aí você vai trocar, tirar ali la nueva professora, vai colocar o diretor, vai fazer a modificação de vestido, colocar corbata. Corbata significa gravata. Letra C. La hermana mayor de Juan nunca leva roupa negra. Tá? Então, ela fala assim, a irmã mais velha, que eles falam assim, nós falamos assim, esta aqui é a irmã mais velha da Lorena, a irmã mais velha do Pedro. A expressão que eles usam para dizer que alguém é mais velho que você é falar que é maior. E esse maior não é de né, que é alto, não, é de mais velho. Então, a irmã maior, ou seja, a irmã mais velha de Juan, nunca usa roupa preta, tá? Porque, gente, assim, uma questão de semântica e cultural. A cor, tá? A que a gente chama aqui preta ou preto, dentro do espanhol é só negro, tá? Não existe o preto. Aqui na nossa língua que é essa confusão. Isso tanto para questão questão dos movimentos nele e tal. Então aqui nós temos o preto, que é cor preta, assim como cor branca. Então aquela pessoa é branca, aquela pessoa é preta. E aí, com a influência do espanhol na nossa língua, entrou o negro, gente. Entrou a palavra negro. Só que esse negro, ele não pertence à nossa língua, você tá entendendo? Ele vem adotado, emprestado do espanhol. Tanto que no espanhol, a pessoa ser preta, como a gente pode dizer aqui, preta, ou a pessoa ser a pessoa ser preta, ou uma cor de um objeto, é negro para tudo. Uma pessoa negra, mis sapatos negros, mis vestidos negros, mis roupas negras. Não tem essa distinção, essa confusão que a gente tem aqui no Brasil. É preta, é negra, e fica nessa história, sabe? Que ninguém se entende. Lá é negro e acabou. É negro para tudo, seja pessoa, cachorro, seja um espírito, seja a planta, seja o que for. É negro para tudo, tá? No inglês também é assim. Existe só uma nomenclatura. Para pessoa, coisas, espíritos, extraterrestre, o que for. É black. É black para tudo, tá? É black pronto. Aqui tem essa confusão. Mas a nossa nomenclatura real é preto ou preta. Então, uma pessoa ela é preta ou a cor preta ou preto. Certo? Aí o negro que já entrou, que aí já tem essa confusão, aí movimento preto, movimento negro, aí tu não sabe se é uma coisa, se é outra, é uma confusão. Só aí já uma informação já cultural para vocês. Então,
Que vocês estão vendo aqui, né, que eles usam muito é só negro, negro, porque justamente é a única palavra que eles têm para isso, para eles usarem. Aqui eu tenho, quanto cuesta el impermeable amarillo? Que está em la perla, em la percha, tá? Então, aqui tá falando impermeable amarillo é a capa de chuva. Capa de chuva é impermeable, significa capa de chuva, uma capa, né? Só que é da cor amarela. E que está em la percha, significa que está no cabide, né? Percha é cabide. Aí você vai trocar por guantes, que guantes são luvas, e escaparate, tá? Que é um mostruário. Aí você vai fazer essas alterações, tá certo? E essa é a atividade, gente. Agradeço muito, muitas graças. Hasta la próxima classe. Ok? Tchau, tchau.